Olá, meus irmãos, graça e paz. Meu nome é Clinton Ramachotti e hoje eu quero trazer para vocês um pouco sobre teontologia. A primeiro momento pode parecer sim um nome um pouco distante, um pouco diferente, mas eu vou explicar que teontologia tem tudo a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus. Teontologia é uma junção de palavras ligadas que significa theon, Deus, logia, estudo, né? Theon de theos em grego e logia de logos, né? Que juntando os dois nós temos aí o estudo sobre o ser de Deus. Então a teontologia nada mais é do que o estudo sobre a pessoa de Deus, o ser de Deus. E quando nós abordamos sobre o ser de Deus, um texto ele me vem à mente como base, como fundamento para entender tudo isso. Eu quero convidar você a refletir em Romanos capítulo 11, os últimos versículos. Nós vamos ler do versículo 33 ao 36, que diz assim a palavra de Deus: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu queria começar falando sobre teontologia com esse texto, porque aqui nós temos Paulo explodindo em louvor a Deus, mostrando que os pensamentos de Deus eles são inescrutáveis. Quem é que pode aconselhar a pessoa de Deus? Quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído, para que venha a receber? E com isso nós aprendemos que o ser de Deus é grande. Deus ele é um ser poderoso, um ser soberano, um ser que está fora do tempo. Nós temos visto muitas tentativas de pessoas tentando explicar a pessoa de Deus a partir de métodos científicos, mas conforme nós vamos ver no nosso material de estudo, né, Berkhof ele coloca que não é possível definir o ser de Deus cientificamente. Por quê? Porque, citação dele, Deus não é um dentre várias espécies de deuses que pudesse ser classificado sobre um gênero único. Ou seja, Berkhof ele nos explica que é impossível pela ciência você mostrar quem é o ser de Deus, você apresentar Deus como uma espécie específica ali, diferente de todas as outras, né? Muitas pessoas, para poder argumentar com isso, criam a ideia de que existem vários deuses, né? Na própria mitologia, nós temos ali a ideia de Zeus, nós temos a ideia de Loki, de Thor, de tantos outros deuses aí, mas com Deus não é assim. O ser de Deus ele não é possível ser explicado ou encontrado cientificamente. Com isso, nós vemos que o ser de Deus ele não pode ser conhecido por meios fora, meios externos. Nós estudamos recentemente sobre a revelação de Deus, né? Deus se revelando na criação e Deus se revelando pela palavra. E nós percebemos claramente que é impossível conhecer o ser de Deus através de experiências, através de sensações, através de revelações místicas. Nós precisamos de uma iluminação para que conheçamos o ser de Deus. Além disso, Berkhof ele diz que a Bíblia nunca opera com um conceito abstrato de Deus, mas sempre o descreve como Deus vivente, que entra em várias relações com as suas criaturas, relações que indicam vários atributos diferentes. Com isso, nós chegamos à conclusão que o ser de Deus, ele se revela. Quando nós falamos sobre o ser de Deus, a pessoa de Deus, nós vemos que é um Deus que se revela, ele manifesta quem ele é para o seu povo, para a igreja. Com isso eu cito aqui o capítulo 5, versículo 25 de Efésios, onde nós temos ali Paulo ilustrando a ideia de casamento e trazendo a ideia de que Cristo, que é o próprio Deus, ele se entregou por amor à sua igreja, né? Há ali uma demonstração do atributo do amor de Deus. Então, esses diferentes manifestações de Deus com os seus atributos mostra claramente que ele se revela para a sua igreja com amor. Por outro lado, em Salmos, capítulo 7, versículo 11 a 13, é mostrado que Deus ele se revela um Deus irado para com os ímpios. Aqueles que não professam a Deus, aqueles que não têm a fé salvadora, são pessoas que estão debaixo da condenação, da ira de Deus. E aqui nós vemos claramente a manifestação de Deus sendo justo,
com isso, nós não podemos de maneira nenhuma separar, desvincular os atributos de Deus e fatiá-los ao nosso bel prazer. Nós não podemos fazer isso, e é mais ou menos isso que Berkhoff vem trazer na sua sistemática. Além disso, quando nós falamos sobre o ser de Deus, nós colocamos aqui os atributos. É impossível falarmos sobre o ser de Deus e não abordarmos os seus muitos atributos revelados na Escritura. Com isso, a Escritura, diz Berkhoff, não exalta um atributo de Deus em detrimento dos demais, mas os apresenta como existentes em perfeita harmonia no ser absoluto. Ou seja, os atributos eles são absolutos. Nós não temos aqui uma ideia bíblica de que os atributos de Deus eles variam, né, a cada momento. Quando Deus ele quer demonstrar o amor passa a ser maior do que a sua justiça. Não é isso. Não há possibilidade alguma de fatiarmos os atributos de Deus e nem de diminuirmos a Ele. Deus não é mais amor do que justiça. Deus não é mais santidade do que poder. Todos os atributos de Deus se encontram em perfeita harmonia. O ser de Deus é um ser completo. E eu creio claramente que a palavra completo ainda seja pouco para aquilo que Deus de fato é. E nós temos aqui uma outra citação, uma última citação de Berkhoff, da sua sistemática, onde ele coloca que pode ser verdade que ora outro atributo receba ênfase, mas a Escritura evidentemente tenciona dar devida ênfase a cada um deles. O ser de Deus é caracterizado por profundidade, plenitude, variedade e uma glória que excede a nossa compreensão. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela apresenta isso como um todo glorioso e harmonioso, sem nenhuma contradição. E essa plenitude de Deus acha expressão nas perfeições de Deus e não de outra maneira. Então, como que Deus se revela? Deus se revela com todos os seus atributos. Ele não deixa de ser amor a partir do momento em que ele está executando a justiça. Para com os crentes, para com os salvos, por exemplo, nós temos uma demonstração clara do amor de Deus. Mas nós também temos a justiça de Deus sendo derramada sobre Jesus no nosso lugar, nos substituindo. E aqui nós vemos então os atributos de Deus sendo colocados em prática. Basicamente, o ser de Deus é um ser harmônico, um ser que tem os seus atributos sendo demonstrados com o tempo, de todas as formas e de forma harmônica. Aqui Berkhoff coloca que a Escritura, hora ou outra, sim, dá uma ênfase maior em um em detrimento do outro, mas nunca ela coloca um atributo maior em detrimento do outro. Nós temos textos que falam claramente da misericórdia de Deus, mas nós temos textos que falam sobre a ira de Deus. Nós encontramos na Escritura, então, um material para poder juntar e unificar tudo isso, entendendo que há aqui uma harmonia, não uma contradição. Esse, então, é o ser de Deus. Então, ao falarmos sobre o ser de Deus, nós também precisamos falar sobre as obras de Deus. E aqui eu quero brevemente colocar esse ponto sobre as obras de Deus, porque na Escritura nós vemos que Deus ele também é conhecido pelas suas obras. Gênesis 1 e 2, por exemplo, nós temos ali o relato da criação, Deus ele se revelando como o Deus criador. Mas ao mesmo tempo nós olhamos para capítulo 11 de Romanos, que foi o texto inicialmente lido, que Deus é um Deus inescrutável, um Deus grande, um Deus que ninguém aconselhou a ele na criação. Ele, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, criou todas as coisas. Mas por qual motivo que Paulo diz isso? Qual que é a razão de Paulo exaltar o ser de Deus como um ser grande, soberano e poderoso? Capítulo 8, 9 e 10 responde a nossa pergunta. Porque nos capítulos 8, 9 e 10, Paulo vai falar sobre o propósito de Deus na salvação dos homens. Paulo entra em pontos como providência, Paulo entra em pontos como eleição, Paulo entra em pontos como predestinação. E Paulo também coloca pontos importantes no final do capítulo 8, que é sobre a preservação, a salvação garantida do seu povo. Agora, por que o apóstolo Paulo explode em louvor? Porque ele teve conhecimento de algo grande que esse Deus fez.
Paulo olha para as obras de Deus e enxerga o próprio Deus trabalhando em um plano eterno, um plano que começou na eternidade, que vai passar pelo curso do tempo e que vai resultar na eternidade com esse Deus. Basicamente, nós temos Paulo rendendo louvores à grandeza de Deus pela obra da salvação. E então, ao falarmos sobre o ser de Deus, nós notamos que as suas obras estão interligadas a ele. E com isso eu quero trazer aqui 3 exemplos disso, rapidamente. Primeiro, a obra de Deus na criação, ela revela a sua glória. Salmo 19, versículo 1. É o texto claramente conhecido por muitas pessoas, que diz que os céus proclamam a glória de Deus. E por que os céus proclamam a glória de Deus? Porque Deus é glorioso. Então Deus, ele se revela glorioso, e nós o conhecemos glorioso pela Escritura, mas também pela criação. Outro ponto, Romanos 1, que é um texto que nós já tivemos conhecimento na unidade de revelação geral e revelação especial. Romanos 1 vai dizer que a obra de Deus na criação revela o seu poder, a sua grandeza. Então Deus, ele se revela como um ser grande, um ser poderoso também na sua criação. E por fim, Salmo 139, versículo 13 e 14. A obra de Deus na criação do homem resulta em louvor. Nós vemos aqui o salmista, quando ele começa a pensar e a refletir na maneira como ele foi criado, na maneira como Deus teceu a sua vida, ele louva a Deus. E ele diz, eu te louvo, Senhor, porque de modo assombroso e tão maravilhoso tu me criaste. Então a criação do homem é uma obra de Deus. E essa obra de Deus resulta na glória desse Deus. E aqui nós chegamos então ao terceiro ponto da nossa aula, que são os atributos de Deus. Eu quero começar introduzindo sobre os atributos de modo geral. Deixo aqui uma fala do Berkhoff na sua sistemática. Ele diz o seguinte: da simplicidade de Deus, segue-se que Deus e seus atributos são um. Não devemos considerar os atributos como outras tantas partes que entram na composição de Deus, pois ao contrário dos homens, Deus não é composto de diversas partes. Muitas pessoas acabam construindo um Deus Frankenstein, um Deus que varia de acordo com as coisas que acontecem. Então, se há uma situação muito ruim acontecendo, Deus, ele está sendo juiz, ele está derramando a sua ira, ele está sendo justo. Mas agora, se a pessoa começa a prosperar, o mundo começa a caminhar bem, então nós temos aqui um Deus amoroso, um Deus gracioso, um Deus misericordioso. Mas na verdade, nós precisamos tomar cuidado ao reduzir ou a mensurar os atributos de Deus. Deus, ele não nivela os seus atributos de acordo com as situações do mundo. Conforme essa imagem que aparece para vocês, Deus, ele é 100% em todos os seus atributos. Deus, ele não há uma inconstante, uma diferença nos seus atributos. Deus não é mais justiça do que ele é amor. Deus não é mais misericórdia do que ele é ira. Deus não é mais santo do que ele é justo. Não há como fazer essa comparação. Então nós precisamos, pela Escritura, compreender que Deus é um ser absoluto. Os seus atributos são absolutos. Deus nunca sobrepõe um atributo em detrimento de outro. Deus nunca faz uma coisa esquecendo quem ele é, porque a própria Escritura diz que ele não pode negar a si mesmo, ele não pode ir contra a sua própria natureza. Se Deus é toda a verdade, então ele nunca irá contra a própria verdade. Quando nós chegamos nos atributos, nós temos aí atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis ou incomunicáveis. O que são essas palavras difíceis de se falar? Os atributos comunicáveis são atributos que Deus impressa, Deus, ele colocou no homem na criação. Nós temos assim um exemplo bem superficial da inteligência, a vontade, a moralidade. Tudo isso faz parte dos atributos comunicáveis que Deus coloca no homem. Mas nós temos também os atributos que são incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que são exclusivos da pessoa de Deus, como por exemplo a eternidade, a onipotência e alguns outros que nós vamos falar mais para frente. Nós dividimos esses 2 pontos em 3 partes diferentes, que são os atributos intelectuais, os atributos morais e os atributos de soberania.
Os atributos intelectuais e morais, eles fazem parte desses atributos comunicáveis que Deus coloca no homem. Deus ele impressa esse atributo no homem. O atributo de soberania, como o próprio nome diz, ele é pertencente somente à pessoa de Deus. Por exemplo, nos atributos intelectuais, nós temos o conhecimento de Deus. Deus ele fornece ao homem, ele confere ao homem um conhecimento. Porém, nós temos aqui duas realidades completamente diferentes. O ser de Deus, por ser um ser eterno, um ser poderoso, soberano, ele não precisa aprender absolutamente nada. Então, quando nós colocamos o conhecimento de Deus, nós podemos dizer que quanto à natureza, esse conhecimento ele é diferente do conhecimento dos homens. Por quê? Porque o conhecimento de Deus é abrangente. Ele conhece todas as coisas criadas e conhece a si mesmo. Nada escapa do seu conhecimento. Deus ele não está aprendendo coisas novas o tempo todo. Deus ele já sabe todas as coisas porque ele é a base de todo conhecimento. Ele conhece todas as coisas. Claramente, ele decretou as coisas e ele conhece todas as coisas. Ele não precisa aprender. Embora exista no meio, até mesmo em algum meio evangélico, existe o pensamento do teísmo aberto, que é um Deus que descobre as coisas conforme o tempo passa. Ou seja, Deus ele vai descobrir o que vai acontecer no dia de hoje conforme os homens forem escolhendo. Entretanto, as escolhas dos homens é o que vai determinar o que venha a acontecer no final. Se o homem escolher a saída A, existe uma consequência na saída A. Se ele escolher a saída B, existe outra consequência na saída B. Então, dentro desse pensamento, o ser de Deus é um ser incompleto, porque não existe nele o conhecimento abrangente de todas as coisas. Diferente disso também, Deus ele conhece exaustivamente, ele conhece tudo de forma completa e nada de forma parcial. Deus ele não está aprendendo as coisas. Nós é que precisamos aprender as coisas gradativamente e dia após dia. Deus não. Deus ele é eternamente conhecedor de tudo o que existe. Além disso, o conhecimento de Deus ele também é infinito. Seu conhecimento ele transcende as coisas criadas. Embora aqui, nesse mundo, a ciência vá descobrindo novas coisas, as situações que acontecem no mundo vai revelando informações novas, Deus ele tem o conhecimento completo de todas as coisas que foram, que é e que ainda serão, porque ele tem um conhecimento infinito. Além disso, Deus também tem um conhecimento simultâneo. O conhecimento dele é feito de maneira completa. Ele não descobre coisas novas, até porque tudo que existe, tudo que já existiu e tudo que existirá faz parte do que Deus conhece, porque Deus ele é de eternidade a eternidade, um Deus eterno, um Deus conhecedor. É um dos atributos, inclusive, que nós vamos falar lá na frente, que é um atributo incomunicável também. Outro atributo que faz parte dos intelectuais é a sabedoria de Deus. Deus ele concede também ao homem a sabedoria. Entretanto, a sabedoria de Deus ela não pode ser separada do próprio Deus. Por quê? Porque ele é a própria sabedoria. No livro de Provérbios nós vemos ali uma alusão muito grande à sabedoria, né? E nós entendemos ali, muitos comentaristas colocam, que essa sabedoria é o próprio Deus. Ele é o Deus sábio. Porque ao criar todas as coisas, ele coloca propósito em todas as coisas. Até mesmo nas coisas que nós não conseguimos entender ou enxergar um propósito, coisas que fogem do nosso conhecimento ou que está aquém de tudo aquilo que nós sabemos, Deus ele sabe, ele conhece todas as coisas. Ainda assim, ele continua conduzindo o universo rumo à sua própria glória. Ele é a própria sabedoria e esse é mais um atributo também que faz parte dos intelectuais. Além disso, nós temos também a veracidade, ou seja, a verdade de Deus, que é um atributo que define ele como alguém perfeitamente confiável. A gente vê as características desse atributo em Deus quando nós lemos na Escritura que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele não volta atrás da sua palavra porque é impossível que ele erre. É impossível que ele diga algo que não seja verdadeiro. Ele é a própria verdade. E também foi posto em nós esse atributo comunicável. Nós, como seres humanos, a partir do momento e principalmente quando nós somos regenerados por Deus, a verdade passa a habitar no nosso coração.
e nós nos tornamos de filhos do diabo para filhos de Deus. Nós nos tornamos agora escravos da verdade. Esse é um outro atributo também. Em se tratando dos atributos morais, nós temos a bondade de Deus. Berkoff vai dizer que a bondade de Deus é a afeição que o Criador sente para com as suas criaturas dotadas de sensibilidade conscientes como tais. Ou seja, em se tratando da bondade de Deus usada para conosco, nós somos capazes então também de responder a Deus. Nós somos sensíveis e conscientes a essa resposta. A ideia mais ou menos aqui é que Deus ele não criou robôs. Ele de fato não criou marionetes, como muitas pessoas costumam argumentar aí fora, criticando a teologia reformada. Deus ele cria seres humanos dotados de sensibilidades e conscientes dessa bondade de Deus. Além disso, nós temos também, envolvendo tudo isso, o amor de Deus. Mas aqui Berkoff ele coloca um comentário interessantíssimo. Ele diz: Deus ama as suas criaturas racionais, e aqui é a palavra-chave, racionais, por amor a si mesmo. Ou, para expressá-lo de outra forma, neles, nas criaturas, Deus se ama a si mesmo. Ele ama as suas virtudes, a sua obra e seus dons. Berkoff coloca então que tudo aquilo que o homem tem, tudo aquilo que o homem é capaz de fazer, os seus dons, as suas virtudes, as suas obras, tudo isso é por amor do próprio Deus. Nós vamos cair exatamente no fim principal, no fim último de todo homem, que é o que? Glorificar a Deus. É basicamente isso, uma parte do atributo moral comunicável. Além disso, a graça de Deus também ela também é algo que foi comunicado a nós. Berkoff diz, segundo a Escritura, a graça é manifestada não só por Deus, mas também pelos homens, caso em que denota um favor de um homem para outro. Mas nestes casos não implica necessariamente em favor imerecido. Embora os homens ajam de maneira graciosa, e isso é mostrado na própria Escritura, isso não significa que os homens eles possuem em si o poder de fornecer um favor imerecido a alguém. O homem não é capaz de perdoar um outro homem. A graça que um homem concede a outro homem não é uma graça de salvação. E por fim, Berkoff coloca: a graça de Deus é a fonte de todas as bênçãos espirituais concedidas aos pecadores. Basicamente, nós entendemos então que a graça de Deus dada ao pecador é a maior fonte de bênção espiritual. Não há outras fontes que forneçam bênçãos a não ser a própria graça de Deus. Aí nós temos então, por fim, os atributos incomunicáveis, que são aqueles atributos que eu mencionei no começo, que pertencem somente a Deus. Os atributos incomunicáveis, eles são exclusivos do ser de Deus. Nenhum outro ser na face da Terra, na história do mundo, possui atributos tal como estes, tá? E eu queria começar com a eternidade. Deus, ele é eterno. Você já deve ter ouvido a pergunta: quem criou Deus? Se Deus criou o mundo, quem criou Deus? Como Deus veio a existir? E nós sabemos que essa resposta é uma resposta que pressupõe um Deus que não é eterno. Porém, nós cremos que o atributo da eternidade significa que Deus não tem começo nem fim. A sua existência é eterna, tanto no passado como no futuro, sem interrupções ou limitações causadas por uma sucessão de eventos. Não foi uma explosão que trouxe Deus à vida. Não foi um evento do acaso que veio a trazer a existência da pessoa de Deus. Ele é eterno. A autoexistência de Deus está intimamente ligada com a sua eternidade, pois por não ter começo, ele não foi criado. E por outro, ele existe por si só. Não há nada que sustente a pessoa de Deus. Embora nós chegamos a ver argumentos de algumas pessoas dizendo que Deus ele se sentiu sozinho, ele se sentiu carente, ele decidiu criar o mundo, esse não é o ser de Deus apresentado na Escritura. Deus ele teve por toda a eternidade comunhão com a própria Trindade, que é um outro atributo que eu vou colocar mais para frente. Deus ele teve comunhão eterna com a Trindade. Ele passa a criar o homem segundo o seu plano, segundo o seu propósito. Mas desde toda a eternidade, nada a não ser ele mesmo
é o fator que o sustentou. A Bíblia fala de eternidade com relação a Deus em muitos textos, e eu quero deixar dois, que é o Salmo 90, versículo 2 e Gênesis 21, 33. São textos que mostram com clareza que Deus, ele é eterno. O conselho de Deus existe eternamente. Deus nunca foi criado e não há nada que sustente a pessoa de Deus, de modo que se alguém deixar de sustentar, Deus deixa de existir. Lembra do primeiro versículo que nós lemos nessa aula? Ó, quão grandioso é o teu conhecimento, quão inescrutável os teus pensamentos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem deu primeiro para ele para depois ser restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus é um ser eterno. Esse atributo pertence somente a Deus. E aqui eu deixo uma aplicação. Uma das implicações da eternidade de Deus é que ela nos dá muito conforto, visto que ele nunca deixará de existir e que seu controle sustentador e providencial de todas as coisas garante que tudo está em suas mãos. Meus irmãos, nós descansamos na ideia, na certeza de que nós temos um Deus eterno, um Deus que não é sustentado por nada a não ser por ele mesmo. Esse é um dos atributos incomunicáveis. Além disso, nós temos um outro atributo, que é o atributo da imutabilidade. Nós mudamos, o homem muda, o ser humano muda o seu comportamento. Ele se adapta, ele retrocede, ele se contradiz, mas Deus é imutável. Quando nós dizemos que Deus ele é imutável, significa que Deus não muda. Não quer dizer que ele esteja imóvel ou inativo, ou ele fique ausente da realidade. Mas que ele não se altera, ele não cresce, ele não se desenvolve, ele continua sempre sendo eterno e sempre sendo o mesmo. Um versículo de Hebreus que é muito citado é aquele: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muitas pessoas não entendem a profundidade que é o fato de dizer que Deus é eterno. A Bíblia ensina sobre a imutabilidade de Deus em Malaquias 3,6, em Tiago 1,17. Tiago 1,17 vai dizer que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Por quê? Porque Deus é o mesmo, ele não muda. A W. Pink vai dizer: Deus é imutável em sua essência, sua natureza e seu ser são infinitos, e assim não são sujeitos a mutação alguma. Jamais houve tempo quando ele, Deus, não era. Jamais virá tempo quando ele, Deus, deixará de ser. Deus não evoluiu, nem cresceu, nem melhorou. Tudo que ele é hoje sempre foi e sempre será. Eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3,6. Essa é a sua afirmação categórica. Deus não muda. E uma aplicação para isso também é que a imutabilidade de Deus ela nos conforta e nos encoraja, porque nós sabemos que ele não pode mentir. Se ele disse alguma coisa, se ele nos prometeu a garantia de uma eternidade com ele, nós teremos a garantia de uma eternidade com ele. A promessa dele permanece firme. Nós cremos em um Deus que não muda. Esse é o ser de Deus. Outro ponto, outro atributo incomunicável é a infinitude. Significa que Deus não tem limites e nem limitações. Ele não é limitado nem pelo tempo e nem pelo espaço. Embora nós estejamos presos ao tempo, à realidade terrena, nós temos aqui um horário para poder cumprir, nós precisamos fazer algumas coisas em 24 horas, em 48 horas. Deus não tem isso. Deus não está preso a nenhuma realidade. Ele está fora de toda a realidade, mas ele atua em toda a realidade. As escrituras elas descrevem esse atributo, por exemplo, lá em Atos 17, 24 a 28, 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. E aqui eu deixo uma citação de A.W. Pink com relação a isso. Ele diz assim: a nossa vida não é nem produto do destino cego, nem resultado do acaso caprichoso, mas todas as suas minudências foram prescritas desde toda a eternidade, e agora, no tempo, são ordenadas por Deus que vive e reina. Esse nosso Deus é o Deus que reina de eternidade a eternidade, mas ele não está preso ao que acontece aqui hoje, ainda que tudo isso seja fruto da sua mão poderosa. Além disso, nós temos o atributo da simplicidade. Significa que Deus não é um ser composto nem tem partes distintas.
está relacionado à essência de Deus e não é contrário à doutrina da Trindade, porque apesar de Deus ser triuno, Deus não é composto de muitas partes ou substâncias, ele é um só Deus. Entretanto, um aspecto da simplicidade de Deus é que Deus é espírito, e em contraste a isso, nós, seres humanos, nós somos tanto espírito como matéria. Mas nós temos Jesus Cristo, que é o Deus que se fez carne, o Deus que se fez homem. Então há uma simplicidade da parte de Deus ao se comunicar conosco e ao se revelar a nós. Isso nos garante que Deus sempre será espírito e nós somos capacitados a adorá-lo em espírito. Isso é, não de maneiras materiais. Nós não dependemos de coisas para poder adorar a Deus. Por fim, o atributo final da unidade de Deus, como mencionado anteriormente, significa que Deus é um só e ele é indivisível. Essa qualidade, esse atributo de Deus, ele foi especificamente enfatizado no Antigo Testamento. Deuteronômio 6,4 vai dizer: ouça, Israel, há um só Deus. Porém, no Novo Testamento, mesmo trazendo uma revelação clara da pessoa de Jesus como Deus, se repete esse mesmo mandamento. Por quê? Porque há um só Deus, há um só Senhor. Essa é a grande realidade. Nós temos um só Deus, um só Pai. Embora ele seja composto por 3 pessoas, é um só Deus e um só Senhor. Eu espero que isso tenha ficado muito claro para todos vocês. Eu espero que tudo isso tenha sido útil, edificante para vocês. Para mim foi muito edificante. Conhecer mais sobre o ser de Deus, as suas obras e os seus atributos é algo fantástico, é algo maravilhoso. E eu quero orar por você, orar por essa aula, por esse curso, e que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos ajude. Obrigado, querido Deus, por tamanha grandeza que é o Senhor. Nós sabemos que somos pequenos, limitados e nunca chegaremos a conhecer o Senhor na sua plenitude. Mas ainda assim nós almejamos, Pai. Nós almejamos te conhecer cada vez mais. Nós almejamos conhecer o ser de Deus de maneira íntima e de maneira profunda. Obrigado por nos ensinar nessa aula, nesse curso, sobre tudo que o Senhor tem feito por nós e também em nós. E agora venha fazer através de nós também, Pai. Nós agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e um abraço.